Meus irmãos, para a meditação da palavra do Senhor nessa noite, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 12 até o versículo 27. Então, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo conforme lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos orar. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos em oração, pedindo a Ti que o Senhor nos abençoe neste momento, Pai, na exposição da Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, Senhor. Que o Senhor nos ilumine o nosso entendimento para a compreensão das Escrituras Sagradas, que eu não fale de mim mesmo, mas de acordo com o que o Teu Santo Espírito deseja falar aos nossos corações, Pai. E nós pedimos, Pai, que sejamos transformados por intermédio da Tua palavra, Senhor. Que cada um de nós, Pai, seja mais fiel a Ti, que cada um de nós, Pai, venha viver uma vida reta, venha viver uma vida santa, venha, Pai, viver unidos uns com os nossos irmãos, Pai, pois nós somos um corpo. Que o Senhor nos abençoe nesse sentido. É o que nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje é a segunda mensagem que eu estou fazendo no livro de Coríntios. Eu fiz alguns dias atrás, e relatando alguns dos problemas que estava tendo na igreja de Corinto. Então, como todas as igrejas a qual o apóstolo Paulo escreveu, todas essas cartas direcionadas a essas igrejas, então ele estava instruindo as igrejas, alguma com alguns problemas que era relatado. No caso aqui de 1 Coríntios, né, então ele foi informado pela casa de Cloe que estava tendo dissensões ali na igreja, porque estava havendo partidarismo dentro da igreja.
Então, algumas pessoas estavam dizendo que elas eram mais favoráveis ao ensino de Paulo, né? Sou de Paulo, outro mais ao ensino de Pedro, sou de Cefas, outro de Apolo, e tinha ainda uns que advogavam, né, que eram pertencentes somente a Jesus, né? E acreditam-se que esses que diziam só obedeciam a Jesus, né? Aquelas pessoas que davam mais trabalho porque eram os piores, né? Porque não acatavam muitas vezes a liderança da igreja. Meu pastor é só Jesus e mais ninguém, né? Então, estava tendo problema na igreja, né? E, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é constituída para ser uma igreja una, onde cada um dos membros cooperam em conjunto. O Senhor Jesus mesmo disse, se uma casa estiver dividida contra si mesmo, ela não subsiste. Então, dentro da igreja do Senhor, é necessário que haja paz, é necessário que haja cooperação de cada um dos membros, porque nós somos corpo do Senhor Jesus e o corpo não pode estar dividido. A igreja também é utilizada uma outra metáfora como o edifício da qual Cristo é a pedra angular, Cristo é o fundamento. E nós estamos ali sendo alicerçados, que estamos alicerçados na igreja do Senhor, somos ali a construção. O apóstolo Paulo usa no texto mesmo de Coríntios, dizendo que nós somos edifício do Senhor. Ele usa até uma outra expressão, uma outra metáfora para a igreja, dizendo que nós somos a lavoura de Deus também. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, existem certas coisas que não podem haver. Se houver resquícios de alguma dessas coisas, como dissensão, como intrigas, como picuinhas, coisas essas que vêm a perturbar a boa obra da igreja, o bom andamento da igreja do Senhor, elas devem ser eliminadas. Então, estava tendo esses problemas e vários outros que estava havendo na igreja de Corinto. E para algumas pessoas que estavam também naqueles dias também se jactanciando, né, se ensoberbecendo por causa de sabedoria, estavam ali buscando, né, dando ênfase a pregações, a regras de oratória, e o apóstolo Paulo vem dizer que a mensagem dele, o teor da mensagem para a igreja de Corinto não era nada além do que a pregação da mensagem da cruz. Eu exponho e eu prego Cristo e este crucificado. Esse era o teor da mensagem do apóstolo Paulo, que era necessário ali para a igreja de Corinto. E vários de outros problemas que a igreja de Corinto estava vendo na igreja de Corinto, até mesmo, meus irmãos, com respeito aos dons espirituais. A igreja de Corinto poderia ser uma igreja louvada, né, elogiada, porque o apóstolo Paulo fala que não faltava nenhum dom a essa igreja. Mas mesmo nestes dons que o Senhor concedia à igreja, alguns dons, digamos, espetaculares, ainda havia problemas, porque algumas pessoas se ensoberbeciam, se achavam mais que as outras por causa dos dons que o Senhor concedia à sua igreja. E o dom concedido a cada um dos membros da igreja não é para se ensoberbecer, é para a edificação da igreja. É para que a igreja seja edificada, para que o reino de Deus cresça. Olha lá no versículo 12, capítulo 12 do nosso texto. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, é um corpo, mas muito membros. O que o apóstolo Paulo está falando à igreja de Corinto? Olha, meus irmãos, existe uma diversidade dos membros, existe uma diversidade de funções, mas o corpo é um só. E ele vai fazer ali uma dissertação a respeito do corpo, usando a metáfora do corpo, e de cada uma das partes dentro do corpo. E ele diz assim, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então ele está dizendo que cada um dali, duas pessoas que faziam parte da igreja, todos fomos batizados em um corpo, então através do Espírito Santo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Ele está dizendo o quê? Se nós hoje estamos unidos e fazendo parte
do corpo de Cristo é porque todos nós fomos batizados pelo Espírito para fazer parte do corpo de Cristo. Então, independente de quem fosse, da nacionalidade, da etnia, de classe social, olha que ele usa, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Então, cada uma dessas pessoas pudesse, sem eles ser os judeus, pudessem ser gentios, gregos, pudessem até mesmo ser escravos, a cada uma dessas pessoas, elas foram incorporadas à igreja do Senhor através do Espírito Santo, foram batizadas pelo Espírito para fazer parte do corpo de Cristo, porque através do Espírito Santo é que nós temos a entrada e nós temos o ingresso na igreja do Senhor Jesus. Então, hoje na escola dominical nós aprendemos a respeito da igreja, né? Foi até por isso que utilizei a mensagem para não fugir do assunto da escola dominical. Então hoje na classe de catecúmenos nós aprendemos sobre a igreja e as características, as marcas da igreja, e nós aprendemos que a igreja do Senhor ela é a igreja universal. Até nós recitamos hoje no Credo Apostólico e nós cremos na Igreja Universal. O que quer dizer Igreja Universal? Quando eu recito o Credo Apostólico e nós cremos na Igreja Universal ou na Igreja Católica, quer dizer que a Igreja do Senhor ela não é restrita mais a uma nacionalidade, a uma etnia, como era antigamente com o povo de Israel. Mas no momento da descida do Espírito Santo, aqui se cumpriu ali no dia de Pentecoste, aonde foram vistos línguas repartidas como que de fogo, qual pousou sobre a cabeça de cada um daqueles que estavam ali reunidos no cenáculo, aguardando a promessa do Senhor Jesus. Disse para que eles não deveriam sair de Jerusalém, mas deveriam aguardar a promessa. Então, para aquelas pessoas naquele dia, o Espírito concedeu que cada uma delas falasse das grandezas de Deus em línguas que eles não conheciam. Então, aqueles homens galileus, algumas vezes iletrados, estavam falando numa língua que eles não conheciam, e as pessoas que estavam ali na festa de Pentecoste estavam ouvindo falar na sua própria língua. Eram pessoas vindo de várias regiões, da Etiópia, da Arábia, da Grécia, de vários lugares, partos, medos, da Mesopotâmia, estavam ouvindo falar das grandezas de Deus e estavam dizendo: não são esses homens galileus? Como é que nós ouvimos das grandezas de Deus na nossa própria língua materna, na língua do país a qual nós nascemos? O que Deus estava demonstrando naquele momento, daquele evento único que foi ali o cumprimento da festa de Pentecoste, a qual o Espírito Santo de Deus veio para a igreja, pois os discípulos estavam aguardando a promessa que o Senhor Jesus tinha dito a eles, que viria o Consolador, o Espírito Santo que está hoje na igreja e está adornando a igreja do Senhor até a volta do Senhor Jesus Cristo. Estava demonstrando a universalidade da graça de Deus. A graça de Deus é para todos os povos, é para todas as etnias, é para todas as raças. Então o evangelho que o Senhor Jesus disse que deveria ser pregado, começando ali em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra, ele estava confirmando que o evangelho seria anunciado para todas as pessoas. Começando ali pelos judeus, e seria estendidos então para os samaritanos e depois para os gentios. E no livro de Atos nós vamos ver a extensão ali do evento que aconteceu no dia de Pentecostes, se estendendo ali para os samaritanos e se estendendo para os gentios, como aconteceu com a família de Cornélio. Então, a igreja do Senhor agora já poderia anunciar o evangelho não somente dentro da comunidade judaica, não somente dentro de uma sinagoga, mas poderia anunciar também as pessoas que eram estranhas à aliança de Deus, que eram os gentios, e da qual somos nós também. Então, a promessa do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo que aconteceu ali no dia de Pentecoste, então se estende a cada um
E cada uma das pessoas que ouvem o evangelho da salvação, o Espírito Santo, a cada um desses eleitos, o Senhor abre o entendimento, o Senhor regenera essas pessoas e incorpora elas dentro da comunidade da fé, dentro da família de Deus. O reverendo Hermstein, ele usa uma frase para designar a igreja, que a igreja é a comunidade de pecadores regenerados que, pelo dom da fé concedido pelo Espírito Santo, eles foram justificados, que agora declarados justos, e respondendo positivamente ao chamado divino, no qual foi decretado desde a eternidade e efetuado no tempo, e agora eles vivem em santificação, proclamando com sua vida e com as suas palavras o evangelho da graça de Deus até que Cristo venha. Então, eram judeus, gregos, gentios, escravos, livres, todos agora batizados em um Espírito, formando o corpo de Cristo. E nós aprendemos que a igreja universal, que consiste do número total dos eleitos, todos aqueles a quem Deus predestinou para a salvação, ela é composta dos que agora fazem parte, daqueles que foram e daqueles ainda que serão, que crerão em Cristo e farão parte da igreja do Senhor. Mas a igreja universal, fazem parte dela também a igreja visível, que é a igreja local. Então, por exemplo, a igreja aqui do Parque Seleta faz parte da igreja universal também, porque é uma pequena porção da família da fé que se reúne, que fazem parte do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, para aquelas pessoas ali que estavam muitas vezes por através muitas vezes de dissensões, muitas vezes se ensoberbecendo por causa, muitas vezes até mesmo por causa dos dons espirituais. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, nós somos um corpo. Apesar de haver vários membros, nós somos um corpo. Olha aqui capítulo 12, versículo 4, falando a respeito ali dos dons espirituais. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que efetua e que opera tudo em todos. Olha aqui o apóstolo Paulo está escrevendo. São dons diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então aqui ele vai elencar uma série de 9 dons espirituais. Olha, seguinte, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então a capacitação dos dons não é para si mesmo, mas é para uma finalidade, para um fim proveitoso. Porque há um, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outra pelo mesmo Espírito, a fé, e a outra pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outras operações de milagres, e a outras profecias, e a outro discernimento de espírito, e a outra variedade de línguas, e a outra capacidade para interpretá-las. Mas um só e mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo cada um conforme como lhe apraz a cada um individualmente. Então aqui, desses dons espirituais, que estava utilizado naquele período, antes mesmo de cessar alguns dons, mas naquele momento da igreja de Corinto, cada um deles é essencial para uma finalidade pela qual Deus exerceu e concedeu à sua igreja. Aí Paulo diz no versículo 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nos foi dado de beber de um só Espírito, porque também
o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, dessa primeira parte do texto, agora o apóstolo Paulo, aqui, ele vai para a segunda parte, mostrando essa diversidade dos membros dentro do corpo. E é interessante que ele usa essa personificação dos membros do corpo, né? Então, olha o raciocínio e a argumentação que o apóstolo Paulo vai utilizar dessa diversidade dos membros dentro do corpo. Então, se disser o pé, então se o pé tem a sua função de caminhar, ele disser, porque não sou mão, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então, se o pé dissesse, eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Então, nem para isso ele vai deixar de ser corpo. Ele faz parte do corpo. Agora, se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Cada um dos membros do nosso corpo, Deus estabeleceu conforme a propriedade e conforme a função e desenvolvimento de cada um deles. Cada um tem a sua propriedade, cada um tem a sua função. Assim também, meus irmãos, dentro da igreja do Senhor, dentro dos dons que o Senhor concedeu à sua igreja, cada um tem a sua função. E não pode aquele que recebeu um dom, olha, porque eu não recebi o dom tal, eu não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Olha o que ele diz. E finaliza, né, nesse raciocínio. Antes de... olha no versículo 18. Mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então a aprovação é do Senhor. O Senhor que determina os dons para a sua igreja. E aqueles que exercem os dons, a utilização de cada uma dessas pessoas conforme a vontade de Deus. Então não poderia alguém estar insatisfeito com o dom que recebeu do Senhor. Olha, como não tenho determinado dom, então eu não sou do corpo, não. Nem por isso você vai deixar de ser do corpo, porque cada um tem a sua função. Deus dispôs os membros como aprouve ao Senhor. Então, dentre os membros do corpo não pode haver, meus irmãos, competição. Isso não pode haver competição. E nem complexo de superioridade, como estava havendo ali na igreja de Corinto. As pessoas que falavam em línguas estavam se achando superiores. Estavam se achando mais do que os outros. E o apóstolo Paulo, depois nos outros capítulos, se os irmãos lerem o texto de Coríntios, ele vai dizer: eu quisera que todos falassem línguas, mas principalmente que profetizassem. Porque se eu falar em língua e não houver quem interprete na igreja, a igreja não vai ser edificada. Então é como se eu chegasse aqui falando uma língua e vocês não entendessem nada. Como vocês seriam edificados? Como vocês dariam um amém se não entenderam aquilo que eu falei? Por isso que Paulo vai dizer que eu prefiro falar, poucas palavras na minha própria língua para ser inteligível para todos e a igreja então ser edificada. Nós vimos no texto da leitura inicial, no texto de Romanos, voltar ao texto lá de Romanos, da nossa leitura inicial, dizendo assim: porque pela graça que me foi dada, Romanos capítulo 12, do versículo 3, porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, a cada um dos membros ali da igreja, então, pensar com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, Deus foi o elemento ali, a pessoa que repartiu esses dons. Olha o versículo 4. Porque assim como num só corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função.
assim como também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Então, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, então se a profecia, seja segundo a proporção da fé. E se há ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. E o que exerce misericórdia, com alegria. Olha que coisa interessante. A cada um, o Senhor concedeu dons para a realização de funções. E cada um existe uma responsabilidade naquilo que recebeu do Senhor. Seja profecia, seja ministério, seja o ensino, seja exortação, contribuição sobre aqueles que exercem misericórdia. Cada um deles é chamado ali para desempenhar bem o dom que recebeu do Senhor. Assim também nós, meus irmãos, cada um de nós, da igreja do Senhor, que fazemos parte da igreja do Senhor, que fomos batizados formando o corpo, nós também que recebemos dons do Senhor, que haja dedicação em cada um dos dons que o Senhor concedeu a nós, que é para a edificação do corpo de Cristo e não um fim em si mesmo. Não pode haver em nós como aconteceu com a igreja de Corinto. Olha o que Paulo diz lá para a igreja de Corinto, lá em Romanos não, no capítulo mesmo de 1 Coríntios, no capítulo 13. Já que as pessoas estavam se gabando, muitas vezes talvez por causa dos dons que receberam do Senhor, aqueles que falavam em línguas e aqueles que profetizavam, ou tinha qualquer outro dom espetacular. Olha o que Paulo fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Então, sabe aquele chimbal de bateria que você bate? Vai tsh. É isso. Então, se eu falar a língua dos homens, dos anjos, e não tiver amor, era isso que eu vou ser para a igreja. Que adianta eu falar uma língua ali desconhecida, até mesmo dos anjos, né? Mas sem amor para com o meu irmão. Eu sou só mesmo esse chimbal que só faz barulho. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, e se não tiver amor, o que Deus diz o texto? Nada serei. Olha, mesmo que eu profetize, que eu conheça todos os mistérios, que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes, mas se eu não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, e se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aí ele vai dizer a respeito do amor. O amor é paciente, ele é benigno, ele não arde em ciúmes, ele não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Olha o que Paulo está dizendo ali para aqueles irmãos que estavam mais encantados com essas coisas espetaculares. O que faltava a eles era amor. Assim também nós, meus irmãos, na igreja de Cristo, que fazemos parte da igreja de Cristo. Não é aquilo que fazemos de algo que causa mas o que falta a nós é amor de uns para com os outros. O apóstolo Paulo disse, essas coisas espetaculares, que as pessoas se gabavam, que o objetivo dos dons era para a edificação da igreja, mas se o objetivo não era a edificação da igreja, porque não tinha amor, nada disso aproveitaria. Ele continua: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta,
mas o amor jamais acaba. Havendo profecias, o que vai acontecer? Elas desaparecerão. Um momento vai desaparecer essas profecias. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. O apóstolo Paulo está dizendo que aqueles dons espetaculares, como profecias, como línguas, chegaria um momento que aquilo desapareceria, mas ainda permaneceria. O que permaneceria era o amor, fé, esperança e o amor. E é isso que faltava aos irmãos da igreja de Corinto. E continuando o texto, ali na terceira parte do texto, onde o apóstolo Paulo está mostrando a unidade, apesar da diversidade, do versículo 21 a 26. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, e nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Então, mais uma vez, ele usa da personificação ali dos membros do corpo, né? Não pode os olhos dizer à mão, não preciso de você. Está dizendo que cada um é importante, cada um é necessário. Meus irmãos, cada um de vocês que fazem parte do corpo de Cristo, conforme o dom que você recebeu do Senhor, isso é importante para a igreja do Senhor. Meus irmãos, sintam-se agraciados por aquilo que recebeu do Senhor, porque é importante. Não pode dizer, não precisamos de ti. Todos são importantes, e nem a cabeça aos pés não precisa de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem ser menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. Também que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra aquilo que menos tinha. Olha que coisa interessante que o apóstolo Paulo está falando. Então, dos nossos membros, aquele que achamos menos decorosos, a gente vai resistir de mais honra. A gente vai cobrir de roupa para não expor as nossas vergonhas. Mas os nossos membros nobres, que são a nossa cabeça, a gente não precisa cobrir, porque ela já tem a sua glória especial. Olha o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor e uns para com os outros. Então, meus irmãos, cada um que faz parte do corpo, mesmo nessa diversidade, mesmo com as suas peculiaridades, é importante porque Deus assim estabeleceu para que cooperem cada parte. Olha, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Agora, eu digo para vocês, meus irmãos, cada um de nós faz parte do corpo de Cristo e cada um de nós é responsável ali por o exercício dos dons e exercício através dos nossos membros dentro do corpo de Cristo. Muitas vezes algo dentro de nós, por causa da nossa própria pecaminosidade, muitas vezes coisas que surgem dentro da igreja do Senhor, como aconteceu na igreja ali de Corinto, onde havia esse ensoberbecimento. Pode haver dentro de nós também ciúmes, pode haver muitas vezes dentro de nós frieza, falta de amor de uns para com os outros.
E isso não deve haver dentro de nós. O que nós cantamos, a começar em mim, quebra coração. Para que todos possam ser um, como o Senhor é ali conosco. O que esse cântico está relembrando? Está relembrando a oração sacerdotal do Senhor Jesus lá em João 17, a qual ele diz: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, e também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. A oração de Jesus Cristo para a sua igreja, para aqueles discípulos naquele momento que estava antes do momento da sua crucificação, para que todos eles fossem um, para que todos eles fossem aperfeiçoados na unidade. Assim também a oração do Senhor, para que a igreja do Senhor também seja aperfeiçoada na unidade, porque nós devemos ser um. Hoje, no hino que nós cantamos Jesus Pastor Amado, nós louvamos a Ti. Unidos pela graça, um corpo só em Ti. Contendas e malícia, que são problemas que pode haver dentro do corpo de Cristo, que longe de nós vão, e nenhum desgosto impeça a nossa santa união. Isso é a primeira estrofe do hino que nós cantamos. Na quarta estrofe desse hino, nós cantamos e oramos, né? Pois sendo resgatados por um só Salvador, vivamos sempre unidos por mais ardente amor, com simpatia olhando os erros de um irmão. Olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente não tem essa simpatia, né? Às vezes a gente quer criticar, a gente quer falar mal, quer descer a lenha, né? Queima a nossa língua para falar dos erros do irmão. Mas o que nós oramos, meus irmãos, com simpatia, olhando os erros de um irmão, cuidando de ajudá-lo com branda compaixão. E na última estrofe desse hino, Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste também a perdoar, pois tanto carecemos do auxílio teu, Senhor. Unidos, graças damos por teu imenso amor. Quando você chegar em casa, canta de novo esse hino, agora, depois de ter ouvido essa mensagem e meditado de todas essas coisas. E finalizando, meus irmãos, olha o versículo 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Se um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre junto. A gente sempre fala, né? Experimente bater o dedinho do pé, né, na quina de algum móvel. Como é horrível. E o que é um dedinho do pé? Um negócio bem pequenininho. Mas a dor, todo o corpo sofre. Assim os membros da igreja. Pode ser o mais pequenininho. Pode ser aquele irmãozinho que ninguém nota. Mas ele sofre. Toda a igreja sofre com ele, porque fazemos parte do mesmo corpo. Então, quando algum é honrado, todos se regozijam, meus irmãos. Por isso que nós cantamos malícia, inveja, longe de nós vão. Nós devemos ser unidos, nos alegrar uns com os outros. E olha o versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Então, cada um de nós somos membros do corpo de Cristo e individualmente somos o corpo de Cristo, né? E individualmente membros desse corpo. Então vamos cuidar do corpo do Senhor. Vamos exercer as nossas funções no corpo. Se o corpo é pé,
a função do pé, se é olho, a função do olho, se é mão, a função da mão, se é ouvido, a função do ouvido, nariz, a função do nariz. Não queira cada um ser aquilo que não é. E vamos desenvolver, porque se um membro se atrofia, ele não exerce a função pelo qual ele é. Ele sobrecarrega e prejudica o outro corpo. Experimente perder os 2 pés. O que vai prejudicar? Você vai utilizar uma muleta, vai prejudicar ali o seu braço. Assim, então, se um membro não é desenvolvido, prejudica os outros membros. E a nós, como corpo de Cristo, não queremos ser atrofiados ou não exercer os nossos membros. Nós devemos exercer e fortificar cada vez mais. E que Deus abençoe assim, meus irmãos, a cada um de vocês e possam todos nós sempre lembrarmos, né? Fazemos parte do corpo de Cristo e, embora sendo um corpo, mas somos muitos membros, cada um dos nossos membros com as suas funções. E Deus estabeleceu na igreja do Senhor dons e que possamos usar cada um dos dons que o Senhor concedeu a nós, visando a edificação, porque o Espírito Santo concede com o fim de que a igreja seja edificada e que Deus assim nos abençoe.